Voltando. Uau. Chamar aqui, Rodrigão. Uhum. Agora sim, olha lá. Opa, tá difícil aí, meu? Porra, cara. Já Como você tava quase está? chorando aqui. Não, faz isso não, meu, pô. E De aí, como tá as boa. coisas aí, querido? Tudo bem? Tudo certo, cara. Na adrenalina de querer voltar logo a trabalhar, nadar, aí tá difícil a gente ficar fora d'água, né? A ansiedade é grande, né, cara? Ó, o pessoal Poxa. tá voltando aí com nossos probleminhas técnicos. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando um pouquinho aqui do seu currículo, pode ser? Opa, que honra, fica à Aí, vontade. o currículo é grande, né, cara? Ó, você aqui Que tem isso? 9 vezes campeão mundial, 26 medalhas, correto? Sim, de Mundial foram. Top 10 da FINA são 11 vezes. Sim, Sul-americano e pan-americano, 61 medalhas. isso. E 11 recordes mundial, né? Foi. Cara, isso é as mais importantes, né? Senão eu vou falar suas 700 medalhas aqui, ó, que eu vi seu post. Recentemente você tá como modelo e pedreiro, né, também? Cara, agora Simplesmente nessa quarentena eu tô fazendo o que der, o que precisar, e quem quiser algum serviço de pedreiro em casa, eu tô fazendo. a gente vai acompanhando aí as suas lives aí, os seus posts, cara, mal barato, cara, eu me divirto. Tem que É, ser versátil, né? Não dá. aí, fora esse tempo que tá em casa, tem que ter um tempinho útil, né? Putz. E ainda eu tô de Cara, mudança e tô fazendo um monte de coisa que eu não tava fazendo no tempo habitual aí, que agora sobra um tempinho, daí tem que fazer manutenção, daí, meu, quebra um negócio, tem que arrumar. É isso. meu, nem fala, mudança é só dor de cabeça, né? Mas vamos Nossa. lá, Rodrigo. Hoje você é técnico, né? De qual equipe? Uhum. Atualmente eu tenho a minha assessoria, que é a TNT Master, né? Que a gente trabalha com TNT, na verdade, é travessia, natação e triatlo. Então a ideia é trabalhar com os esportes aquáticos. E dentro da minha assessoria tem desde nadador master, atleta de alto rendimento, que a gente tem um grupo de atletas federados, né, que daí a gente tem um polo com a Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Dou treino para duas faculdades, na verdade agora uma, né, eu estou trabalhando com a SPM, com a natação SPM, sou preparador físico da Escola Paulista de Medicina, e trabalho com vários atletas de triatlon, águas abertas também. E é bem por aí. Mas o forte mesmo atualmente tem sido o Master. Tenho trabalhado bastante com atleta Master, tanto presencialmente quanto por planilhas, né? Eu tenho atleta aí no Brasil inteiro, tem alguns até fora do país aí. Que legal. E vai cultivando todo o seu trabalho aí como técnico e a influência de nadador, né? Também. A minha experiência de nadador ajudou bastante, né, nessa parte de atuar como técnico e entender melhor os atletas, né? Entender a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um e a realidade de cada um, né? Porque quando você já passou por aquilo, você consegue ter uma experiência a mais, você consegue se botar na pele da pessoa, você tem até um pouco mais de paciência, assim, mas não quer dizer que você é mais bonzinho. E conta um pouquinho da sua história, como você começou, cara.
Cara, a natação para mim começou, eu tinha acho que uns 5 anos de idade. Eu era já um pouquinho acima do peso, digamos assim. E eu sempre eu tive problema de respiração, né? Eu tinha asma brônquica quando era mais novo. Daí minha mãe me levou no pediatra, falou que eu precisava fazer uma atividade física, tal, recomendou a natação. Odiava a natação. Chorava, não gostava. Nunca, tipo, era difícil assim. Tanto é que eu fiz um pouquinho dos 5 aos 6, 5 aos 5,5, parei um tempo assim, não queria ir mais. Daí com 7 anos eu voltei. Daí voltei e comecei a pegar gosto, assim. E ali eu comecei a aprender a nadar. Com 7 anos, comecei a fazer as aulas, comecei a desenvolver até que rápido. Com 8 anos me chamaram para a equipe, assim. Que a gente treinava numa academia e tinha uma pré-equipe. Que era, tipo, pegava a molecada que era pré-mirim, assim, né? Só que eu não sabia nadar borboleta. Eu nadava crawl costas e enrolava no peito, assim. Então fui para a equipe nadando isso e sofri um pouco lá, porque tinha um monte de criança e eu era bem defasado, né? Mas naquela época o negócio era diversão, eu ia para encontrar a criançada, ficar batendo figurinha, ficar correndo um atrás do outro. E a natação era o último caso, era por uma casa eu estava indo para natação, assim. Então para mim foi um negócio que era divertido, eu não tinha muito comprometimento, assim, eu ia, fui nadando, fui me adaptando, assim, mas era um negócio mais de diversão. Eu não tinha essa cobrança e também na época os meus pais super me apoiavam em fazer atividade física, não me exigiam nada, assim. Então foi mais ou menos por aí que começou. A natação era a desculpa para ir brincar com os amigos, né? E para comer um pastel depois da natação, porque tinha uma banca de pastel na frente, então depois da natação eu pegava minhas moedinhas, comprava um pastel, gastava 100 calorias e comia 500, assim. Era tipo isso. Mas eu vou falar que você causa um problema para mim que você nem Hum, sabe. por Cara, quê? a molecada vê você comendo pipoca e eu não deixo. Ela fala, pô, o Trivinho tava comendo. O cara é velho, o cara é massa, ele pode. E eu não deixo. Caraca. Não, não Assim, ganha da competição, né? Você tá de sacanagem comigo, né? não, não, não. Não, assim, hoje em dia o esporte para mim ele é uma válvula de escape, é uma diversão, assim. Eu faço porque gosto, tenho meu comprometimento como atleta, mas já passou a época assim de resultado, assim, de cobrança. Nessa época também, tipo, eu comia direitinho, era 100%. Eu tento, na medida do possível, ter uma rotina, dormir direitinho, comer bem, faço acompanhamento nutricional, mas hoje eu comi feijoada. Hoje é quarta-feira, né? Faz parte, né? Puta, eu não Sim, como sim, feijoada sim. tem já quase um mês já, esse negócio aí. Essa pandemia aí quebrou minhas pernas. Cara, e Sacanagem, sim. me fala uma coisinha aqui, desculpa te cortar até. Quando você começou a competir, você falou que estava em torno de uns 8 anos, né? Que Uhum. prova que você começou a nadar assim, né? Porque você não se tornou um grande atleta de nado costas da noite pro dia, né? Não, engraçado, porque eu comecei a pensar assim, eu falei, por que que eu comecei a nadar costas? Daí, olha só isso. Eu era pirralho, né? Daí, assim, eu sabia nadar crawl, costas, um peito mais ou menos. Daí fui aprendendo. Me botavam sempre para competir crawl, que era o que eu sabia nadar melhor. Só que o meu rendimento era muito fraco no crawl. Tipo, eu não batia muita perna, tecnicamente não era legal. E daí eles foram experimentando os nados. Daí, sei lá, com petis, assim, eu nadava mais borboleta e peito. Eu até encontrei um diploma que eu fui campeão, tipo, de petis 1, de borboleta e peito. Eu falei, meu, devia ter investido, né? Só que daí teve várias competições que eu fui desclassificado, de borboleta, de peito, de medley. Daí eu lembro que na época um técnico virou para mim e falou, cara, não dá, você é desclassificado toda hora. Daí de costas eu não era desclassificado, assim, eu nadava pior, mas não era desclassificado. Daí eu acho que por exclusão, assim, eu comecei a nadar costas. Mas, tipo, na época eu também não tinha grandes resultados, assim. E, assim, o que fez realmente eu ter um desempenho maior no nado costas foi ali por volta do início da adolescência, uns 14 anos, que eu tive problema no ombro, assim, eu comecei a ter problema no ombro e não conseguia treinar, não conseguia ter muita sequência de treino. E tinha que fazer vários treinos de perna. Então eu fazia muito treino de perna. Às vezes eu fazia 4, 5 quilômetros de perna.
Isso começou a melhorar muito minha golfinhada, começou a melhorar muito meu trabalho de perna durante o nado. E aí meu nado costas começou a melhorar bastante. Tipo, borboleta começou a nadar, mas melhorar, aliás. Mas o costas foi o que teve uma melhora mais acentuada. E eu acho que, assim, se deve a isso, ao fato de eu ter sido desclassificado nos outros estilos e de eu ter tido esse problema no ombro, que o costas é muita perna, né? Então, hoje em dia, se você pegar uma prova de 100, você pode fazer 60 metros debaixo d'água. Então, foi aí que eu vi que eu comecei a ter um rendimento um pouco melhor. Tipo, depois dessa lesão e depois de ser desclassificado inúmeras vezes na do medley, peito. Você lembra qual foi sua lesão que você teve aí? Que a gente fez umas lives até com o Artemio, que tá aí vendo a Uhum. gente. A gente falou um Sim. pouquinho de lesão, só por curiosidade, assim, para fazer o gancho da live passada, se você lembra, né? Falando em gancho, o Artemio talvez ele nem lembre, mas assim, eu fui atleta de São Paulo, né, quando eu tinha 20 anos. Eu lembro que ele era do Master, assim, ele nadava super bem, assim. Nem sei se ele vai lembrar de mim, mas eu lembro dele, assim, ele era o cara referência, assim. Então, eu tenho frouxidão ligamentar, congênito, assim. E naquela época, a natação era muito empírica, então o técnico chegava, passava um treino, a gente nadava quilômetros, né? Perdia muita caloria ali e faltava tempo de fazer um reforço muscular, ter uma dieta adequada. E foi bem na época que eu comecei a ter o estirão, 14 anos. Então, assim, imagina, sei lá, eu cresci quase 10 centímetros e perdi quase 10 quilos. Então, eu fiquei muito magro. E daí, nessa época, eu comecei a treinar mais. Ter sobrecarga de treino e tal, sem fortalecimento. E, felizmente ou infelizmente, naquela época, assim, por causa do empirismo, não tinha muita correção, né? Então, a gente nadava muito volume muito errado. E daí eu comecei a ter lesão de sobrecarga, eu tive algumas tendinites, né? E meu ombro, ele quase que luxava, ele subluxava algumas vezes, né? Porque eu não fazia fortalecimento, com muita repetição. Então eu lembro que acho que foi com 14 para 15 anos eu tive minha primeira lesão, assim, que não é normal, né? Tipo, uma criança. Mas no meu caso foi assim, juntando a parte congênita com falta de fortalecimento, mas também a falta de técnica. E ali, meu, eu todo ano, toda temporada, eu perdia muito treino por causa disso. Perdia muito treino porque na época eu já estudava, né, era quase que integral. Então, assim, eu chegava na hora do treino, treinava e ia embora, ou às vezes, sei lá, fazia algum outro tipo de trabalho, mas não conseguia fazer um fortalecimento adequado, um trabalho de prevenção ou academia, né? Então, imagine, naquela época eu pesava tipo uns 20 quilos ou menos. Treinava tipo o dobro, não fazia uma musculação e não tomava nada de suplemento. Então, era só água, só bebia água do treino e ficava girando. Aí era outro esquema, né? Aí machucou. Eu pergunto assim, até para reforçar quem não acompanhou as lives, fica até mais curioso para ir dar uma olhadinha e também saber que um cara de alto nível se machuca também, né? E se machuca novo. E isso poderia até ter comprometido toda a sua carreira como atleta, né? Na verdade, assim, eu tenho certeza que quando eu era mais novo, me comprometeu bem, assim. Eu deixei até de participar de alguns campeonatos principais por causa de lesão. Teve um campeonato paulista que eu não pude participar, porque daí eu tive uma subluxação no ombro, eu não conseguia levantar o braço, assim, porque quando o ombro ele sai do lugar e volta, ele machuca toda a articulação, assim, daí fica muito sensível, daí não conseguia. Daí eu fui ter consciência, e assim, na verdade, quando eu tinha uns 22 anos, já estava parando de nadar. Eu fiz um exame de diagnóstico, daí o médico falou, então, você tem artrose no ombro. Artrose é um processo degenerativo, né? A cartilagem já era. Na época eu tinha 23 anos, ele falou, olha, seu ombro é de um senhor de 65, 70 anos. Se você quiser continuar nadando, você vai ter que fortalecer. Fortalecer assim, não é só borrachinha, é academia. Você precisa deixar a sua musculatura mais robusta, a sua articulação mais compactada, né, para não ter esse problema de subluxação. Então, desde então, todos os dias que eu nado, pelo menos 20 minutos antes do treino de ativação, fortalecimento, me forço a fazer um trabalho de fortalecimento e de musculação 2, 3 vezes por semana, porque senão eu não consigo treinar, não consigo, não dá, o meu ombro não aguenta de dor. Eu tive que operar 2 anos atrás, mas assim não foi devido a isso, né? Foi devido a uma outra lesão. Mas daí quando o médico operou, ele viu que eu tinha vários cistos de impacto, né? Ele tirou alguns cistos, então, tipo, eu tô com o ombro melhor do que antes. Mas ele falou, se eu tivesse que operar tudo que tem para operar aí, você tá ferrado.
Eu tenho pino no ombro, assim. Hoje em dia tá tudo bem, mas foi uns maus bocados aí. Ah, o Artemio aí falou que mandou um abraço aí, falou que ele lembra de você. E o Artemio também sofreu com uma lesão no ombro, né? Ele, Aham. e o ombro dele que operou tá melhor que o outro agora. Assim, é que eu operei o esquerdo, eu sou destro. Ainda eu sinto um pouquinho de instabilidade, assim, mas eu não sinto a dor que eu sentia antes, sabe? Mas eu tenho que manter meu fortalecimento diário. Mesmo na quarentena eu faço borrachinha, faço ativação, que eu sei se eu não fizer, quando eu retornar, vai doer demais. Tipo, quando eu volto de férias, assim, que eu não faço nada, primeira semana é dor todos os dias. Parece que, sei lá, perde, assim. Daí eu tenho que manter enquanto eu quiser nadar. Não, diz que Não tem nas jeito. férias são 15 a 20 dias, né? Dificilmente tem um mês, né? E já Agora são dói quase mais 4 meses, né? 4 meses, né, cara? Vai ser punk, né? Todo mundo voltar. Sim, sim. E me fala uma coisa, quando você percebeu que você era um atleta de alto nível, assim, cara? Você falou assim, pô, agora eu tô no nível bom, é o nível que eu sempre quis chegar, assim. Eu fui um nadador bem tardio, na verdade. Eu comecei a nadar cedo, porque eu falei com uns 8 anos, assim, mas era aquele negócio, eu ia na bacia, assim, eu nadava, ia com os amigos e tal. Eu era um dos piores da equipe, tipo, eu não me importava com isso, eu ia lá porque eu gostava. E eu acho que a partir do momento que eu gostei de nadar, que eu aprendi a gostar da natação, quando eu comecei a ter uma maturidade física e psicológica maior, eu comecei a me dedicar um pouco mais, que foi bem nessa época, 14, 15 anos, que daí eu vi e falei, bom, eu gosto, eu estou melhorando, então vamos ver onde eu posso chegar. Só que assim, pra você ter ideia, eu me federei com 18 para 19 anos, é onde a maioria das pessoas já pararam de nadar. Então, antes Sim. disso, eu tinha participado de. Nem existe mais, né? Campeonato de não federado, que antigamente, né, era não federado, daí depois tinha Paulista de segunda divisão, mas esse ainda eu não cheguei a participar. E agora virou a Copa São Paulo, né? Copa São Paulo, né? De vinculados. E, meu, eu me federei com 18, 19 anos, eu era júnior 2 já, onde tá todo mundo quase parando. E eu não era um nadador de nível, assim, tipo, eu ficava entre os 8, 10 do Campeonato Paulista. Só que assim, uma coisa que me mudou bastante foi no Júnior 2 eu ganhei uma medalha de revezamento. Era 4 por 200 eu acho. Daí eu ganhei uma medalha de revezamento. Falei, porra, legal, né, cara? Ganhei minha primeira medalha de Campeonato Paulista com 19 anos aqui, me deu uma motivada. E eu acho que isso me deu um ar assim de, sabe, é possível, é possível, é possível. Daí com 20 anos, foi meu primeiro ano de sênior, eu fui nadar no São Paulo. Eu fui da equipe de São Paulo, com 20 com 21 anos. E assim, a natação começou a melhorar bastante, eu comecei a ter rendimentos maiores, né? Consegui índice de campeonato absoluto, fiquei entre os 15 de campeonato absoluto, né? Na época era Troféu Brasil, hoje em dia voltou a ser Troféu Brasil. Fiquei entre os 5 de campeonato paulista, isso com 20 anos. Daí com 21 anos, que daí eu fui campeão paulista pela primeira vez, tipo, de nenhuma medalha em campeonato paulista individual, eu fui campeão paulista, sênior já. Daí eu falei, bom, eu acho que tá agora num nível mais competitivo. Só que ao mesmo tempo eu já estava assim, terminando a faculdade, já ingressando na carreira profissional, né, de treinador. Então estava naquela. Eu estou ascendendo na natação, mas eu também estou ascendendo no meu trabalho. E eu fui levando, assim, cada vez menos, né? Mais profissão, menos natação, mas eu fui me mantendo. E eu lembro que foi nessa época do São Paulo, que com 20 anos, inclusive foi quando eu conheci o Artemio, o pessoal me chamou para nadar um campeonato de Master. O São Paulo tem até hoje equipe de Master, né? Então eu nadava os campeonatos absolutos e ia competir o Master. E, meu, eu comecei a ver que aquilo era muito legal. Porque era um clima diferente, eram pessoas diferentes, era um mundo diferente. Só que ao mesmo tempo eram pessoas que gostavam de nadar. E eu falei, pô, tô no lugar certo, eu gosto de nadar. E eu tô vendo que é uma possibilidade. Eu via, tipo, lá o seu Renato Cirilo, lá, que acho que ele nada ainda, a dona Tá Renate, ainda tipo, lá. meu, eu falei, eu quero isso pra mim, sabe? Eu quero Pô, envelhecer com saúde, fazendo o que eu gosto. e o E seu aquilo, tipo, Renatão tá aqui batendo recorde ainda, viu? Recorde paulista aí. não, ele é um monstro. Ele e a dona Renate, eles são dois monstros. Daí eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é algo que eu quero para mim, sabe? É qualidade de vida, continuar fazendo o que você gosta. E daí eu comecei, fui nadando, só que eu nadei
competitivo, né, absoluto, acho que até os 23 anos. 23, 22, foi 2006. Foi o último Open que eu nadei. Que na época foi meu melhor resultado individual, assim, eu fiquei acho que em quinto no brasileiro de categoria. E daí eu encerrei a carreira absoluta e daí eu comecei assim, nadava Master, nadava jogos regionais, só que eu nunca parei de nadar, tipo, assim, de me manter nadando, né? E no Master, você entra na categoria Master a partir dos 25 anos, em campeonatos, assim, digamos, regulares, no campeonato mundial, tudo. Daí foi outro passo, né? Que eu falei, pô, eu adoro viajar, adoro nadar. Meu, acho que eu vou me meter nessa aí, né? Daí uma coisa vai puxando a outra. Quem é competitivo começa a olhar os recordes, começa a olhar os tempos e, tipo, é um norte, né? Porque no Master de 5 em 5 anos muda. Então, de repente, que nem agora, eu tô com 36 anos, na categoria de 35 a 39. E daí você já começa a pensar na categoria 40. Quais são os tempos? Quais são os recordes? Isso vai te motivando a sempre se manter afiado, né? A se manter competitivo. Que no meu caso eu gosto de nadar, mas eu sou bem competitivo, eu gosto de competir. Eu não me vejo nadando só por nadar, assim. Hoje em dia eu nadaria na quarentena, se eu pudesse pular num rio, assim, dar umas braçadas, eu faria, mas eu gosto da natação, mas eu tenho uma veia bem competitiva, assim. Então, o que me mantém ativo, assim, eu pego uma competição, eu sou meu próprio técnico. Então, assim, a exigência é minha comigo mesmo. Rola uma reunião, às vezes. Eu mesmo e o Trivino. Daí eu falo, beleza, o campeonato é tal, vamos lá, faço um planejamento, monto o treino e, tipo, não perdoo, monto os treinos difíceis, porque eu sei que é isso, né? Tem que imaginar que é alguém te dando um treino, que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Acho que E, o difícil nesse caso é você colocar as coisas que você não gosta, né? Você às nossa. vezes dá aquela boicotada, né, também. Que você fala, pô, eu vou Não, ter que fazer isso aí, né? e assim, por pior que seja, eu sempre procuro fazer isso. Eu procuro fazer séries que eu não gosto de fazer. Porque a experiência também ajuda nisso, né? Porque você sabe exatamente o que você gosta, o que você tem facilidade. Eu procuro trabalhar, digamos, os pontos fortes, assim, porque tem que trabalhar, mas eu trabalho os pontos fracos também. Porque não adianta você só trabalhar o que você é bom. Você tem que trabalhar o que você é bom. Se você é bom, você tem que trabalhar para ficar excelente. Mas o que é ruim, você tem que tentar melhorar. Porque que nem eu penso, eu não sou um atleta de alto rendimento, digamos assim, tipo, não sou profissional. Mas se eu quero nadar até a idade da dona Renate, eu vou ter alguma coisa para melhorar. Eu inventei de aprender a nadar peito há uns 3 anos atrás, e tá melhorando. Tipo, tá divertido, assim, entendeu? Então, pô, quando eu era moleque eu não sabia fazer pernada de peito. Já não Era tá sendo desclassificado. desclassificado. Então, já não sou mais Agora desclassificado. tá Já indo, não sou né? mais desclassificado. Então, isso é a parte legal do Master, que você sempre tem algo para acrescentar, sempre tem um desafio novo, assim. Você não pode se limitar. Ah, eu tô assim, eu tô assado. Não, tem a próxima categoria, você pode nadar outras provas, você tem que abrir a cabeça, né? A natação, ela fica muito mais ampla do que aquela natação de categoria, né? Que é alto rendimento, tipo, tem a diversão, mas é um pouco diferente, né? A gente na posição de adulto, assim, a gente faz o que a gente quer a hora que a gente quer. Às vezes o trabalho não deixa, a família não deixa, tipo, os afazeres não deixam. Mas a gente faz porque a gente gosta. É o prazer de cair na água e fazer algo divertido. Aí e você falando assim do Master, uma coisa que muito Master pensa, que essa molecada que tá acompanhando a gente aí na live nem imagina, é que eles estão numa fase de não deixar o tempo aumentar. Não é mais tanto abaixar tempo, né? Então isso muda um pouco a cabeça, né? Assim, eu vou ser bem sincero, que nem eu fiz os melhores tempos da minha vida agora na era Master. E acredito que tem muitos atletas Masters que tá acontecendo isso. Assim, a galera é um pouco mais nova, assim, tipo, até a minha categoria, assim. Mas mesmo o pessoal da minha equipe, teve atleta de 50 anos que fez o melhor tempo da vida. Mas assim, chega num certo momento que manteve o tempo, quer dizer que você melhorou. Porque você está envelhecendo, você está perdendo força, está perdendo condição e está mantendo o tempo, ou seja, você está melhor, né? Daí eu até brinco com o meu pessoal, se cuida, mantém a saúde, porque ó, a próxima etapa, a próxima categoria, só de você estar saudável, meu, a chance de você nadar melhor tipo, é muito maior, né?
Então, o Sérgio tá falando aqui, ó, o Sérgio, acho que com 51 anos, ele fez os melhores tempos da vida dele. Vai falar que tá errado? E assim, não que ele treinou, tipo, igual um maluco. Não, é a maturidade psicológica, física, acerto de detalhes, né? Então, mas é assim, o resultado, eu acho que o tempo é consequência, sabe? Eu acho que acredito que os nadadores masters, eles nadam em busca de um resultado, mas assim, não conseguiu virar página, vai para a próxima. Eu Toca a falo por mim vida porque mesmo. não depende disso, né? Não, não. Isso aí não vai, só vai trazer coisa ruim, né? Então, meu, todo mundo que compete é competitivo, quer o resultado. Não conseguiu, acabou, vira a página. Você não É, vive disso, né? eu acho que assim, todo mundo que chega nos seus 25, 30 anos, cara, é inevitável você pensar como eu estaria treinando com 14, 15 anos com a cabeça de 30. Ah, Cara, é isso, acho que é nossa, todo atleta pensa. Pô, eu podia ter feito isso diferente, eu podia ter feito isso melhor, podia ter me dedicado. sim, Porque, querendo ou não, a gente vê o quanto tempo a gente tinha antes e não aproveitava, né? sim. A gente ficava procrastinando, né? O lance de ficar falando besteira, batendo figurinha, enrolando aquecimento, não fazendo borrachinha, comendo errado, tipo, não prestando atenção no técnico. Mas assim, é aprendizado, né, cara? A gente aprende na porrada, tipo, que nem, meu, quantas frustrações a gente não tem quando é mais novo. Daí depois de mais velho você fala, porra, eu podia ter não vacilado isso aí, eu podia ter feito diferente. Mas, pô, é idade, né, cara? Tipo, Sim, isso é é maturidade, que, é experiência. Você tem que ter passado por aquilo para ter o discernimento, né? sim, com certeza. E você falou que nadou pelo São Paulo e quais clubes você nadou mais, cara? Olha, eu nadei por uma academia que inclusive virou finada academia, compraram a academia, virou condomínio, era academia dentro d'água, no Ipiranga. Eu nadei até meus 18 anos. Daí, no Júnior 2, eu nadei no Mestre de São Bernardo, que acho que também nem tem mais equipe competitiva, que agora o SESI lá de São Bernardo dominou, mas na época era uma equipe fortíssima. Daí depois nadei pelo São Paulo, nadei 2 anos. Inclusive, olha o negócio que eu achei aqui. Isso aqui, ó, é da revista de São Paulo, de 2005, Olha que legal. que, que na época eu fui o primeiro atleta de São Paulo que foi campeão paulista de federado, assim. Daí eu fui lá, dei entrevista, foi mó bacana, me senti na época o Dodô, assim, o Luiz Fabiano. Pô, que bacana, cara. Isso aí Eu já não tá achei no a medalha, quadro, tá? não no guardado, assim, já tá no quadrinho bonitinho, pô. Então, é porque eu me mudei agora, eu estava guardado, né? Daí eu achei, foi mó legal, fui lá tirar foto na piscina, me senti o atleta, né? Desculpa, o que você tinha me perguntado? Eu acabei de esquecer. É, não, eu falei de quais clubes você nadou e até Ah, perguntar quais. sim, do São Paulo, eu nadei em São Paulo, daí 2 anos, daí depois eu fui na época tinha a equipe de Osasco, eu nadei lá mais 2 anos, daí foi quando eu parei de nadar absoluto. Eu nadei depois para umas 10 prefeituras. Campinas, Pindamonhangaba, Suzano, Ribeirão Preto. A Que Adri era falando que assim, lembra, olha só. quem? A Adriana tá falando que lembra dessa matéria. Ah, sim, sim. Eu lembro, fui tudo envergonhado lá, tirar foto e tal. Mas foi super legal, assim, foi super gratificante. Porque na época, foi eu e o Regis, que era. Você conhece o Regis que estudou com a gente lá. Nós éramos os únicos júnior a sênior da equipe federado. Então só tinha eu e ele no Campeonato Paulista. E o resto treinava no São Paulo, era tudo molecada, né? Então era uma equipe que estava começando tal, e isso foi bacana, foi uma referência para o pessoal. Dali saíram vários atletas bons. São Paulo teve vários atletas com rendimento, daí depois acho que teve atleta medalhista de Campeonato Paulista, enfim. Foi um start legal. Mas daí depois da natação federal eu comecei a participar assim, como eu estava parando de nadar, e eu gostava de nadar, eu nadava jogos regionais, que daí eu não tinha um comprometimento, assim, não tinha um compromisso de ir para um campeonato paulista, de ir para um campeonato brasileiro. Eu nadava jogos regionais, que era assim, uma exigência técnica um pouco mais baixa, e tinha um respaldo assim da prefeitura, a gente tinha uma parte, como eu precisava do trabalho, eles pagavam um pouquinho, auxiliavam e tal, e nadava um master. Então, ficava nessa, jogos regionais e master, isso a partir de 2007, assim. Eu parei de nadar jogos regionais, acho que faz uns 2 anos. 2018 foi o último ano. E você teve algum técnico nessa fase assim que fez alguma diferença na sua carreira e se algum teve influência em ser técnico hoje?
Cara, eu passei por muito técnico quando era moleque, né? Mas o Peixe, cara, o Peixe, assim, ele era meu amigo de treino. Thiago, que hoje em dia ele está dando treino, ele é técnico da Escola de Medicina, mas ele migrou mais para a área acadêmica. Ele é coordenador geral da FMU hoje em dia. Tipo, ele é super inteligente e tal, ele sempre foi muito competente. Eu imaginei, eu com 15 anos de idade, ele tinha 19 anos, era meu técnico. Tipo, ele virou meu técnico com 19 anos. Então, assim, de companheiro de treino, ele virou técnico. Na época, ele não tinha muita bagagem como treinador, né? Mas ele tinha bagagem como atleta e ele era muito estudioso. Então, assim, ele começou a correr atrás, correr atrás. E eu observei isso, eu vi o quanto ele se dedicava, o quanto que ele foi atrás, assim, e eu vi que era possível. Eu, quando entrei na educação física, eu tive isso como espelho. Tipo, eu via isso e falava, nossa, que legal, ele consegue fazer a diferença na vida de alguém, ele com conhecimento técnico e teórico, ele consegue fazer um resultado, porque ele me melhorou, né? Ele me fez campeão paulista, eu não era nada, assim. Então, ele foi um técnico que mudou muita coisa. Ele começou a ter mais ciência aplicada, a gente fazia teste, tinha um treino, você sabia o que você estava fazendo, né? Porque antigamente, na década de 90, lá era assim. Nada aí, vai forte, o máximo que você aguentar. E ele foi uma referência muito boa para mim. Tanto é que eu entrei na faculdade logo que ele se formou. Daí eu fiz a mesma faculdade, inclusive. Daí, desde então, a gente trabalha junto. No primeiro ano de faculdade, ele me chamou para trabalhar com ele. E foi onde eu comecei a aprender a ser técnico. Então, eu nadava, era atleta dele e aprendi ele com ele a ser técnico. Né? Fazia curso, estudava, mas ele foi minha base. Até hoje, assim, devo muito a ele, com certeza. É legal quando a gente tem uma referência boa, assim, né, cara? Acho essas coisas de história, passado, acho que é muito legal você dividir, porque a gente vê seus resultados, mas não vê o quanto você sofreu para chegar lá, o quanto lutou, né? Então acho que isso é bem bacana. Dá valor às pessoas que te ajudaram também, né? Acho que esse é o caminho que você, com certeza, já fez diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu falo assim, no meu caso, eu fui uma pessoa que sempre tive ajuda de muitas outras pessoas. Que nem a minha tia que acabou de entrar, a Patrícia, aqui, quando era pequeno, a minha família, tipo, não tinha muitas condições, assim, de me botar na natação, que natação não é esporte barato, né? Daí eles que bancavam a minha natação. Tipo, ali já tinha uma pessoa me ajudando, sabe? Que acreditou em mim, assim, em diversos momentos, sabe? Sempre teve alguém para me ajudar, sempre teve alguém, assim, para me dar um suporte. E isso também é algo que a gente leva para a vida, a gente como educador, a gente quer fazer a diferença na vida de alguém, né? A gente quer chegar e mostrar um caminho que seja o melhor caminho, ou, tipo, evitar que a pessoa faça uma coisa que não seja das melhores. Eu acho que essa é a lição que a gente leva de ser educador, né? De tocar a vida de alguém. Então é muito gratificante quando você consegue, de repente, alcançar o objetivo, chegar o aluno seu a alcançar um objetivo, você ouvir do seu aluno, porra, você mudou minha vida, o que você falou fez sentido para mim. E isso é muito gratificante, é muito mais gratificante que qualquer medalha, qualquer outra coisa, sem dúvida. Com certeza, isso aí é uma coisa que me motiva muito até hoje, cara. Desde os. Acho que eu comecei a dar aula desde com 17, cara, isso Uhum. é fantástico. Você ensinar uma Sim, senhora de 70 anos a nadar, cara, não paga. Isso aí não tem medalha não, que é dê muito sentimento, gratificante. cara. Eu ensinei minha mãe a nadar. Minha mãe não sabia nadar. Ela com mais de 50 anos, medo de água, não, 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 não. Entrei na água e ensinei ela a nadar. Olha que E me legal. lembro também de ter ensinado um senhor de mais de 80 anos a nadar que tinha medo, era alcoólatra, sedentário. E são pequenas vitórias, assim, né? A gente, como profissional, a gente se redescobre, né? A gente aprende muito com eles também. Sim, e até eu vi recentemente que a gente não vê as pequenas vitórias, a gente só quer saber das grandes, né? Isso é É, uma coisa muito isso legal que é, eu ouvi esses dias. porque a gente acaba se sabotando, porque a gente às vezes coloca uma meta enorme lá na frente e a maioria das vezes a gente não consegue, né? Porque a gente muito mais perde do que ganha. Só que a gente às vezes não enxerga que naquele trajeto a gente conquistou várias pequenas coisas, né? A gente evoluiu muito. Olha para onde a gente estava, onde a gente chegou agora. E é uma maneira assim da gente valorizar um pouco mais o nosso esforço, valorizar mais o que a gente faz, né? E que nem você falou, quando a gente é atleta mais novo, tá? A gente não tem essa cabeça. Hoje em dia fica mais fácil avaliar isso, né? Mas quando você é pequeno, de repente você chega na competição, você fala, eu quero ser campeão paulista.
E você não vai, você fica em quinto, você fica bravo. Só que, pô, no último campeonato você era 15º e você melhorou 10 posições, baixou 5 segundos. Você nadava só uma prova, agora você nada várias. Então a pessoa precisa ter um pouco mais esse senso crítico, né? A avaliação um pouco mais refinada do que simplesmente o resultado, né? Às vezes você vê o atleta bate a mão na parede e joga a touca fora. É um desrespeito com ele mesmo, assim, com o próprio técnico, com a família. Porque aquele resultado, às vezes, que o cara espera na hora, é uma coisa, uma obsessão que ele coloca na cabeça, só que ele nem enxergou tudo o que ele fez. É um desvalorizamento, uma desvalorização dele mesmo, né? Com certeza. Então, eu acho que isso também vai com o tempo. Isso, a maturidade traz toda a diferença. Agora, na natação master é muito mais sossegado isso aí. Já passei muito essa época de moleque nervosismo, de fazer cagada, ser desclassificado, ou perder para você mesmo, sabe? Acontece muito. É outro mundo, natação master é. Até tem uma atleta que tava aí, vendo a nossa live, a Mayara. Eu falei, ela parou um tempo de nadar e voltou no master. Eu falei, meu, agora é outro mundo. Não é mais mundo de federado, não é paulista. Agora você vai curtir. Então a Sim, sim. cobrança é diferente, o tipo de resultado é completamente diferente. Ah, o clima E, é muito saudável, é muito legal. e vai melhorando conforme o tempo vai passando, né? Quanto mais velho, melhor fica, né? Tipo vinho, é bem isso. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta agora, mudando um pouco da sua história. O que você enxerga das suas técnicas básicas de treino? O que ajudou você a ser recordista nos 50 costas? Eu nem sei se os 50 costas é a sua principal prova, mas eu vi Uhum. 3 recordes mundial, então eu creio que seja. É assim, na verdade, não é a prova que eu mais gosto de nadar. Não é. Eu gosto muito mais de nadar o 100. Eu acho muito mais estratégico, assim, tem muito mais variações na prova. Só que a prova, eu falo, né? Não é você que escolhe a prova que te escolhe. E tanto é que o 50 costas foi a prova que eu fui primeira vez campeão paulista. Tipo, eu não treinava para os 50 costas, eu treinava para os 100 costas. Então foi uma consequência, que nem os 50 costas, eu treinava para o 100, daí eu fui a primeira vez finalista brasileiro nos 50 costas. Então sempre foi assim, eu treinava para o 100 e nadava os 50. Os 50 metros, a prova de 50 metros, se você for avaliar, é uma prova de potência e velocidade, né? Então você precisa ter velocidade e gerar força num tempo curto, num espaço curto de tempo. E vindo das lesões de ombro que eu tive, de um trabalho que eu tive que fazer de perna, assim, forçado ou não, eu vi que tinha uma facilidade nisso. Eu tinha uma força explosiva muito grande na perna. Então, eu sempre tive assim, eu saía, os meus primeiros 15 metros eram bem rápidos. Então, é assim, mesmo numa prova de 100 ou de 200, no início da prova eu estava no jogo. Depois eu perdi um pouco de posição, assim, perdi um pouco de rendimento. Então, eu acho que essa minha facilidade de explosão em membro inferior me ajudou bastante. Minha perna, tipo, é fina, mas eu tenho força nela, sabe? Tipo, eu consigo levantar bastante peso, eu faço séries de perna muito bem, seja de velocidade ou de endurance, né? Então, acho que para mim o fato da perna ajuda bastante. E eu tenho uma facilidade de girar o braço rápido. Então, eu tenho uma frequência de nado muito alta. Outro dia até o Eric Sona, um amigo meu, ele falou que você parece o Bruno Fratos nadando costas. Tipo, minha frequência é tipo de 60, assim, sabe? Tudo bem. Eu tenho uma dificuldade de tração de nado, eu sei que dá para ser um nado muito melhorado, assim, mas é o que eu consigo fazer. Eu fiz já avaliação biomecânica, melhorei algumas coisas, mas acho que são esses dois pontos, de ter um trabalho de perna forte e uma frequência de braçadas alta. Isso me ajudou nos 50 metros especificamente. É que sua saída, o que eu acompanho você nas provas, a sua saída, o seu streamline, a parte submersa, a sua é fantástica. Eu acho que quem vê você nadando e vê o resto da série vê a diferença do seu nível para os demais. Eu acho que o único cara que faz a prova junto com você é o Nelson, se eu não me engano. O Nelson, na Nilson. verdade, ele faz a prova um pouquinho na minha frente, né? O Nelson é um cara fora de série. O Eu Nelson, sou, assim, ele é um cara fora de série. Mas, assim, é o que eu falei. Eu vi que era um ponto forte, então, assim, eu sempre procurei trabalhar, sabe? Mesmo agora eu, como sou meu técnico,
eu boto muitas séries de perna e trabalho de velocidade de perna, potência de perna, porque eu sei que isso vai me dar uma vantagem em relação aos adversários, né, que talvez não tenham tanta facilidade com o trabalho submerso. Então, eu invisto bastante. Eu sei que eu preciso melhorar algumas coisas, assim, propriamente na técnica de saída, na técnica de virada, mas eu foco bastante. Toda saída de borda, tentar manter bem o streamline, ondulação para cima e para baixo, buscar, quando bota o pé de pato, sair de borda longo. São pequenas coisas que você precisa fazer no dia a dia para chegar na hora da prova e estar automático, né? Trabalhar a hipóxia, porque ondular embaixo d'água você fica sem respirar, né? Então você tem que se habituar com o mundo subaquático ali. Não é muito agradável, mas faz a diferença. E é o que vai forçando aos pouquinhos de treino em treino, né? Não adianta querer de uma hora para outra você melhorar 10 metros. É impossível, né? Que nem eu lembro na época que era federado, que daí depois esse cara veio a ser meu técnico, o Alexandre Indiani. Ele dava treino para, na época, tinha um atleta que chamava Felipe Yamaguchi. Felipe Yamaguchi, ele era da Pro Record. Ele era, assim, era um cara magro, tipo um japonês magro, assim, esguio. Só que ele tinha um submerso absurdamente rápido, assim. Ele era muito rápido no submerso. Daí eu lembro que eu cheguei pro Indiani, na época, tipo, eu nem conhecia ele. Eu falei, nossa, meu, seu atleta ondula muito rápido. O que ele faz no treino, né? Pô, cara, eu dou treino de submerso. O cara treina, tipo, 3 séries de 8 de 25 ondulação submerso. Falei, meu Deus do céu, na época eu não fazia nenhum de 25 submerso. Falei, bom, se eu quero melhorar o submerso, eu tenho que treinar o submerso. Não tem muito jeito, né? E assim, no começo você vai com o pé de pato, faz menos séries, mais intervalo, vai se adequando, né? Mas hoje em dia o quinto nado, tipo, em todos os estilos você usa o quinto nado, até no peito você tem que ondular, na Filipina. Então, acho que hoje em dia na natação moderna, a maioria dos treinadores tem focado bastante nesse trabalho de saída de borda, streamline e submerso, né? Eu tive, assim, facilidade, digamos, né? Após essa lesão que eu fazia só treino de perna, eu consegui me redescobrir nisso. Mas na época que eu nadava, não tinha isso. Até conversando com outros amigos meus mais velhos, assim, ninguém ondulava. Tipo, era coisa assim, de outro mundo, assim, sabe? Era um cara ou outro que trabalhava mais o submerso, mas era, fala, meu, o que é esse maluco aí, né? Acho que foi na Olimpíada de Atlanta, não sei, que daí começaram a limitar, que antes você podia ondular quando você quisesse, mas a maioria não ondulava, né? Porque, Tipo, se eu não me engano, teve uma prova de 50 livre que o cara fez submerso e ganhou. Aí, por olha isso que aí. limitaram, não foi? Eu só não lembro o ano, cara. Isso aí, eu lembro que lá Porque dentro da história da evolução era que por nem conta disso. você falou do Nelson, se ele fizer 50 metros submerso na piscina curta, meu, ele faz, sei lá, 22. Ele é muito rápido embaixo d'água. No nado ele já é um pouco mais lento, então no submerso ele ganha. Com certeza tem gente que nada mais rápido embaixo d'água, por isso que limitaram, né? Que daí fica meio termo, assim, né? O cara pode usar até os 15 metros, mas passou disso aí, desclassificação, né? Fui desclassificado algumas vezes. Mas também Inclusive teve uma. você vai nos 14,97, cara. Uma hora Não, erra, né? então, é que é aquele lance, quando você treina na excelência, né? Você vai no limite, né? E que nem no meu caso eu treinava por número de ondulações. Então, sei lá, eu treinava com 10 ondulações, vamos supor. Só que naquela época, você usar um traje era só na competição. Você não tinha, tipo, traje para usar em regional, assim, era um traje. Daí eu lembro no Campeonato Paulista, no aquecimento, sei lá, eu dei 10 ondulações, o meu técnico falou, tá, beleza. Na hora da prova eu dei 10 ondulações, eu queimei quase meio metro. Tipo, e eu fui vice-campeão paulista na época, eu fiquei muito triste, foi difícil, assim. Mas, daí eu falei, pô, preciso saber da regulagem do traje, né? Por isso que hoje em dia o pessoal usa traje em quase toda a competição, que te dá bastante a realidade, né? Muda muito o trabalho submerso. Muda o alinhamento do corpo, a velocidade, a aerodinâmica. Então, faz bastante diferença. E me fala uma coisa, cara. Como você vê as dificuldades de treinar costas em relação aos outros estilos? Você acha que muda muito no dia a dia de treino? Ou é como se você nadasse costa, peito, borboleta, seria igual? Olha, vou ser bem sincero, eu não gosto de treinar costas. Eu não. Porque assim, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de treinar muito costas por causa da minha limitação de ombro. Antigamente eu fazia, assim, 5 quilômetros de costas, fazia.
20 de 200, fazia 50 de 100 costas. Treinava melhor do que o crawl. Então, na época, eu não via dificuldade. Eu preferia nadar costas, porque eu estava respirando. Então, tipo, eu pegava ar com mais facilidade. E era melhor do que o crawl. Mas hoje em dia, pensando que o costas ele está muito atrelado ao quinto nado, trabalho submerso, então é desgastante você ficar muito tempo embaixo d'água, né? Você tem um desgaste muito grande de parte pulmonar, de parte de perna. E no meu caso, que eu tenho um ombro biônico, eu não consigo fazer endurance de costas. Então, nos meus treinamentos, eu não faço série muito longa de costas. Eu sei que eu poderia ter um rendimento muito melhor se eu, de repente, tivesse um pouquinho mais de resistência no ombro, um pouquinho de uma técnica um pouco melhor, mas eu não consigo fazer. Não é que eu não gosto, eu gostaria de fazer. Que na minha essência, eu gostaria de ser nadador de 200. Eu gosto de 200 porque eu acho uma prova cheia de estratégia, tipo, é mais desafiadora. Só que eu não consigo fazer. Fisiologicamente eu não tenho condições e, tipo, fisicamente meu ombro não aguenta. Então, de dificuldade, eu acho que é mais isso. Assim, no meu caso, a parte de ombro, e você tem um padrão assim de submerso, assim, é mais difícil. Mas se você pensar que você está nadando costas, você está respirando, é mais fácil. Tem vários atletas que eu dei treino que assim só nadavam crawl. Daí de repente eu falei, começa a treinar um pouco de costas para dar uma variada e começou a deslanchar, porque crawl e costas são nados assim, são irmãos, né? Um de barriga para cima, um de barriga para baixo. Então, muitos atletas que não nadavam costas começaram a nadar e começaram a nadar bem, que é um nado alternado, tal, e tipo, você tá com o rosto fora d'água, você consegue render, né? Tanto que é teu irmão que o Vini que está assistindo aí, ele faz costa nas águas abertas. Eu quero morrer com ele. Ele é um grande fã Eu, seu aí, é uma grande referência dele, que desde quando acho que tinha acho que uns 14, 15 anos, ele sempre falou de você e ele nada costas por ver você nadar, cara. Ele gostava muito. Nossa, eu nadei costas já numa travessia, foi engraçado uma vez. Tipo, é que assim, eu sou velocista, então eu tava nadando uma travessia, me deu uma fadiga física e mental no meio da prova, assim, daí eu falei, deixa eu nadar um pouco de costas. Daí eu lembro que eu cheguei, assim, tava na barraca conversando com o pessoal, daí um cara na barraca do lado, porra, eu tava me matando e um cara passou nadando costas. Eu só olhei assim e falei, nossa, nem sei quem é, nunca vi. E, Rodrigo, me fala uma coisa. Como você vê a dificuldade de rotina de treino hoje e Uhum. concilia como técnico? Você consegue fazer isso de uma maneira tranquila ou é muito sacrificante assim para você? Assim, tem algumas coisas que me ajudam muito nessa rotina dupla, assim, que eu trabalho com natação, né? Então, assim, a piscina está sempre na minha frente. Isso é uma coisa que facilita bem. E durante a semana, eu me botei em um horário que eu treino. Então, todos os dias eu treino das 8h30 até as 10 da manhã. Tipo, das 8h30 até as 9h30. Que é um horário que eu treino e tem alguns atletas que treinam comigo. Então, assim, eu uno a função técnico e nadador. Então, eu fico assim, digamos, 70% nadador e 30% técnico, mas não é 100% nadador. Porque eu tô lá, tô pegando tempo, tô corrigindo, enfim, mas é o horário que eu consigo treinar. Isso Sim. durante a semana. Aos finais de semana já é mais complicado. Começo de temporada, às vezes assim, num treino de sábado, que tá sol, a galera vai fazer um treino mais lúdico, eu nado com eles. Mas daí depois que o bicho começa a pegar, não. Mas é algo que eu me proporcionei, sabe? Para mim, a natação hoje em dia, eu faço porque eu gosto, é lazer, é um prazer que eu tenho, é um hobby, digamos assim. Então, eu me dei o direito de ter uma hora por meu dia para fazer isso. A gente, como professor, se quiser, trabalha das 6 da manhã à meia-noite todos os dias. A gente pode trabalhar o dia inteiro, vai ter emprego para a gente, vai ter trabalho. Só que eu falei, bom, eu preciso me cuidar. Eu gosto de comer, eu tenho assim uma propensão a ganhar peso, até sei lá, problema de diabetes, então eu tenho que fazer atividade física. Eu coloquei o horário da manhã, faço atividade física naquele horário. Mas como eu trabalho também com natação competitiva, tem muitas viagens, né? Então, de repente, eu vou acompanhar a molecada no Campeonato Brasileiro de Junho. Fico uma semana fora. Assim, várias vezes eu fui viajar e não conseguia treinar.
Mas muitas vezes eu levava material, acabava o pessoal de nadar, eu entrava na piscina de soltura, nadava lá, fazia treino sozinho, fiz treinos fortíssimos sozinhos e consegui. E uma outra coisa que a natação, tipo, traz, assim, a gente acaba fazendo amigo no mundo inteiro, né? Então, de repente, que nem aconteceu uma vez, teve um brasileiro em Colombo, que é Paraná. Tava lá, tal, daí o Leonardo Sumida, que é amigo meu, ele é treinador lá, eu falei, Sumida, eu tô aqui em Curitiba, não sei o quê, tem algum horário que você vai dar treino tal? Eu lembro até hoje, ele falou, tem um horário das 9 da noite. Eu falei, beleza, né, 9 da noite, sexta-feira, vou lá nadar. Pô, o cara deu 3 tiros de 100, cara, eu quase infartei. 9 horas da noite numa sexta-feira, eu fiquei o dia inteiro na competição, manhã eliminatória, parte final, fui sem comer, quase vomitei na frente dos alunos dele. Ele falou, não, isso aqui é meu amigo, nada, eu passando mal lá. Mas consegui treinar. Assim, não é fácil, porque é o que eu falo, eu gosto de nadar. Então a natação para mim é um prazer. E como eu tenho essa veia competitiva, eu me forço a treinar em condições adversas. Eu poderia muito bem ter voltado pro hotel e ido dormir. Eu poderia muitas vezes, tipo, ao invés de nadar, almoçar e descansar. Mas daí eu me sinto bem fazendo isso, sabe? Eu não estou falando que é certo ou errado, estou falando é o que eu gosto de fazer, né? Essa encaixa E para você, né? se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E se eu quero um resultado ou se eu quero manter meu condicionamento, é isso que tem que ser feito. Não tem muito segredo, né? Tem que se desdobrar mesmo. Eu até te perguntar se você chegava a fazer treino com os atletas ou se você não misturava. Não sei se você faz isso com o Master ou você pega o pessoal do Júnior e treina junto. Não sei como que você lida com essa parte, né? Porque assim, quando eu comecei com a minha assessoria, eu tinha alguns horários e não tinha horário de manhã. Era o horário, esse horário eu nadava, né? Às 8h30 da manhã, que era o horário que o Alexandre Indiani me dava treino. Daí depois, tipo, que eu virei meu próprio técnico, daí eu falei, bom, se eu quero continuar nadando, esse vai ser o horário. Daí na época eu treinava eu e o Érico, que é um amigo meu. Daí eu falei, Érico, você topa, tipo, ser meu atleta nesse horário? Ele, beleza. E começou, de repente chegava tipo um cara que treinava à noite comigo, tal, e vinha nadar de manhã. Mas é a galera do Master que treina comigo. A galera os federados, eles treinam o horário depois, né? Porque daí ia ficar feio. Eles tomarem pau dos velhinhos e tal. Não, na verdade, a gente que não aguenta os treinos dele, eu acho. Daí, até tem um pessoal novinho aí que está assistindo aí. É uma Uhum. coisa que eu sempre pergunto, quando você começou a fazer suplementação e quanto você acha que isso é importante nos seus resultados? É o que eu falei, cara. Quando eu era moleque, era só água. Tipo, até, sei lá, até o júnior, assim, eu não tinha nem condições financeiras e, assim, não tinha muita ciência. Tipo, eu não passava em nutricionista. Eu sei que é errado, tipo, mas na época era a condição que eu tinha, né? Mas tinha vários atletas que já faziam suplementação. Eu comecei a fazer, eu passei na minha primeira vez, assim, no nutricionista esportivo, eu já estava na faculdade, já tinha mais de 20 anos, já tinha uns 19 anos. E assim, tomava maltodextrina durante o treino. Era isso. Daí eu tinha dificuldade de ganhar peso. Tipo, eu emagrecia muito. Daí, você precisa tomar um hipercalórico. Que, tipo, eu comia muito e emagrecia. Daí precisa tomar um hipercalórico. Mas assim, tudo depende da sua necessidade diária e do que você quer, né? Então, na época, eu queria um resultado maior. E era super magro. Eu não conseguia, com a alimentação tradicional, ganhar peso. Eu tinha que fazer. Eu tomava hipercalórico, tomava carboidrato durante o treino, de repente tomava uma proteína. Daí eu acho que, sei lá, com uns 20 e poucos anos, assim, comecei a tomar creatina. Eu achava que era droga. Nossa, creatina, meu Deus do céu. Só que na época minha mãe fazia ginástica e já tomava mais suplemento que eu, assim. Daí eu falei, bom, mas daí eu comecei a tomar mais velho, assim, quando eu tinha condição financeira e porque agora tem um pouco mais de variedade, é um pouco mais acessível, mas naquela época não era muito acessível, não. Suplemento era coisa, tipo, muito cara. Mas, como o próprio nome suplemento, ele está suplementando a sua alimentação. Eu não gosto de tomar suplemento. Eu, se puder, eu vou, assim, na comida, sabe? Só que no meu caso, que nem eu fico muito tempo fora de casa. De repente eu não tenho tempo e nem logística de fazer um sanduíche que tenha muita proteína. Daí você vai e toma um whey protein, entendeu? Ou, sei lá, você precisa de uma dose muito alta de calorias e não consegue. Daí, sei lá, você toma um hipercalórico.
Mas hoje em dia eu não gosto muito de suplemento. Suplemento é mais pela praticidade, mas vai muito de gosto, assim, né? Eu prefiro a parte mais de comida. Suplemento tem muito conservante, não é natural, né, cara? Não, e É é muita melhor também, é química. bem mais gostoso, né? Pô, cara, você não prefere comer um sanduíche, tipo, comer um prato, sei lá. É que é difícil você ter, assim, você sair do treino e de repente ter um lanche com proteína. Sei lá, se é moleque, às vezes sua mãe te prepara, um sanduíche é mais fácil. Mas na vida adulta é complicado. Complicado. O suplemento, ele é uma mão na roda, assim, ele ajuda bastante. Aí eu vou falar, Mas não é para qualquer um. Você tem que passar no nutricionista, avaliar qual que é a sua necessidade diária e o que você quer. Vai falar, bom, de repente, sei lá, eu quero nadar para tanto, só que eu preciso ganhar força, preciso ganhar peso e eu como só isso. Então o cara vai falar, não. Ele vai montar uma dieta para você. Não é tipo o seu amigo que vai falar o que você tem que tomar. Você tem que passar no nutricionista e ele é a pessoa adequada a fazer isso. aí eu vou falar que assim, que eu admiro muito. Eu tenho vários amigos que são fisiculturistas, os caras pesam a comida, é tudo não, no limite ali, cara. Vou falar, eu não conseguiria. É só olhar pra mim, né, pô? Eu gosto de comer pra caramba, né? Teve uma época que assim, eu tenho muita dificuldade de ganhar peso. Tá? O meu biotipo é magro. Eu sou esguio, assim. Então, para eu ganhar peso, para eu ganhar massa muscular, eu tenho que comer muito, muito. Tipo, o pessoal que acompanha, tipo, minhas refeições, assim, é tipo prato de 1,2 kg, 1,4 kg, almoço e janta. Então, para você manter uma dieta hipercalórica, assim, é difícil. É bom, é legal comer, mas, porra, comer 1,5 kg de arroz e feijão no almoço e na janta todo dia é duro. É É duro. complicado. Se eu olho para qualquer coisa, eu já tô engordando ali. Eu tenho que segurar ali, senão não posso bobear, não, cara. Senão não dá certo. É, é o que eu falo hoje em dia. Eu treino para poder comer. Tipo, a quarentena não tá me ajudando muito, assim, porque eu tô comendo mais do que eu tô treinando. Tipo, eu perdi forma, assim, normal. Mas quando voltar à natação, aí já vai dar uma equilibrada, né? Porque natação, o gasto calórico é muito alto, né? Sim. A natação você tem um efeito EPOC que daí você gasta energia, você continua gastando depois, você fica suando depois do treino. Você Aí você tem pode ideia comer sem. quanto você gasta de caloria nos seus treinos hoje? É que o gasto calórico tem muito relação também com a intensidade e com o seu peso, né? Mas assim, vamos fazer uma conta bem grosseira. Vai, um adulto de 70 quilos, uma natação moderada, assim, ele gasta, umas 500 calorias uma hora. Tipo, nadando. Não tô nem falando de um super treino, sabe? Vai, de 400 a 500 calorias ele gasta numa hora, assim. E se for um atleta tipo, mais pesado, que treina mais intenso, aí o gasto calórico pode ser maior. Daí você pega tipo a molecada que treina 2 horas, super forte, cara, pode sair do treino e comer uma lata de leite condensado que tá tudo certo, né? Tá, tipo, não Vontade. vai, ela vai descer, assim. Fora o A gente metabolismo se do cara treina. no talo, né? Ah, é. Mas se você nada 40 minutos e quer sair e comer pipoca com provolone, aí não dá muito certo. Deixa só pra molecada, né? Cara, aí a gente Sim, tá sim. chegando no finalzinho aqui, acho que tem mais uns 2, 3 minutinhos. Eu queria que você Sim. falasse qual que foi o seu resultado mais inesquecível para você. Cara, resultado inesquecível. Eu lembro essa vez que eu fui, a primeira vez que eu fui campeão paulista foi bem inesquecível, assim, porque imagina, um cara que nunca ganhou uma medalha em campeonato paulista do nada foi campeão, assim, já quando é sênior. Então, tipo, foi um momento de acreditar, assim, sabe? Tipo, onde tudo conspirava a você não acreditar. Tipo, imagine, eu com 21 anos, nunca ganhei nenhuma medalha. Tipo, a idade que tá todo mundo parando de nadar, ou os caras já são profissionais, você é campeão paulista, aquilo para mim foi muito inesquecível, sabe? Foi um divisor de águas, assim. E acredito que na minha vida de master, assim, foi a primeira vez que eu fui campeão mundial também. Foi uma realização, assim, de caraca, tipo, tudo bem que foi no master, tipo, mas na minha faixa etária eu tinha sido o melhor do mundo naquele momento. Então, para mim, foi bem significativo, assim. Mas nem por isso, tipo, deixei de gostar ou gostei mais da natação, sabe? Eu tive muito mais resultados ruins do que bons. E nem por isso eu deixei de gostar. Então, acho que assim, a pessoa tem que ter discernimento. Se ela gosta ou ela não gosta de nadar. Se ela gosta, ela vai ter o resultado, ela vai comemorar, legal. Virou a página, ela vai continuar. Vai continuar nadando, aquilo vai continuar fazendo parte da vida dela, ela vai aprender bastante com as coisas que ela teve na natação.
Mas, assim, obviamente que dá uma motivada, né? Um resultado bacana dá uma motivada. Antes de Mas vir, eu não tenho pode. 10 segundinhos aqui. Vou te cortar, mas eu queria agradecer sua presença aí. Foi muito bom poder te ouvir, viu?